Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar o Saúde em Pauta. Estamos no mês de novembro, é o Novembro Azul, é o mês de conscientização do câncer de próstata. Então, trouxemos temas aí associados à saúde do homem. Hoje vamos falar de calvície. Tem um dado interessante que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, metade do universo masculino de até 50 anos tem calvície, é um número muito grande, né? Para falar sobre isso, a gente tem uma convidada, que é a doutora Aline Siqueira Talarico, ela que é dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito grata e honrada de falar de um tema que eu gosto tanto e que é tão comum. E tem muita gente que tem muita dúvida disso, eu espero poder esclarecer um pouquinho e incentivar os homens a buscarem os cuidados. Ai, com certeza. Doutora Aline, o que é calvície? A calvície, se a gente for procurar no dicionário, ela é um termo genérico para perda de cabelo. No homem, a principal causa é a alopecia androgenética, que normalmente a gente usa calvície como sinônimo de alopecia androgenética, que é uma doença muito comum. Você disse agora no começo que em torno de até 50% dos homens até 50 anos. É muito incidente. Mas até os 80 anos, 90% dos homens vão ter. Ou seja, é mais incidente ainda. Então, assim, quase todo mundo tem ou vai ter. Gente, é um número grande, né? Enorme aí. E a queda de cabelo, vamos lá. Como a gente identifica, então, a calvície, né? O começo dela para a gente buscar um tratamento. A queda de cabelo, ela é comum? É comum cair uma certa quantidade de cabelo? Quando isso já não é comum? Quando a gente tem que ficar atento? O homem tem que ficar atento? Tá, então a gente sempre conversa aqui no consultório com os pacientes da seguinte forma. Existem muitas causas, lembra, para calvície, para não ter cabelo na cabeça. Uma delas é a alopecia androgenética. A alopecia androgenética, a queixa principal do paciente é o cabelo, que não é que ele vê o cabelo cair, é a falta que o cabelo faz na cabeça. Porque essa doença, ela é caracterizada por um afilamento do fio. Então, um fio que era grosso, ele passa a ser fininho. Então, com isso, a gente começa a enxergar o couro da cabeça. Então, normalmente, eles têm sempre uma queixa de que o cabelo está caindo, mas isso é uma outra doença, mas a principal coisa é que está fazendo falta na cabeça. Gente, então o cabelo ele fica mais fino, por isso que a gente começa a ver mais o couro cabeludo, é isso? Olha que interessante. Exatamente, a gente chama isso de miniaturização dos fios. Os fios vão ficando em miniatura, então eles ficam muito mais finos, muito mais frágeis, e aí a gente consegue enxergar o couro de longe. A gente fala do fundo da piscina, a gente enxerga o fundo da piscina. E como você falou aí do quadro genético, né? Por exemplo, se eu sou homem e o meu pai teve, o meu avô teve, é quase certo que eu vou ter também? Os estudos falam pra gente que em torno de 80% dos casos o fator genético é o mais importante. Tão importante que existem meninos que ainda não entraram na puberdade e que já têm o diagnóstico de alopecia androgenética. E nesses casos, são os casos onde a genética é mais influente. Mas existem casos em que a gente tem outras associações, então com os hormônios, com os fatores externos, com outras causas. Mas o mais importante, por isso ela se chama alopecia androgenética, é o antecedente que a gente tem dos nossos familiares. E o que piora esse quadro, doutora? Olha, então assim, tudo que a gente pode ter de oxidação, de coisas que favoreçam a queda de cabelo, não só pela própria doença. Então pensa assim, se eu tenho uma alopecia androgenética, que mulher também pode ter. Então, se eu tenho alopecia androgenética, mas eu tenho uma queda de cabelo aumentada pelo estresse, ou então porque eu tive uma doença, tipo um Covid, que cai cabelo com o tempo,
ou então porque eu tive uma doença de tireoide, isso fica muito mais evidente, porque além do afilamento do fio, eu vou ter menos fios na cabeça. Então a gente exacerba essa doença, entende? Então, assim, são multifatores. Então, uma consulta de cabelo não dura menos do que 1 hora nunca, porque a gente tem que conversar sobre um monte de coisas e entender todas as interferências que esses fatores externos podem ter. E quais são os tratamentos, assim, ó, como que é feita essa avaliação? Então, chega aí um paciente para você, né, doutora? Seja um menino, de repente, que percebeu, né, que tá esse espaçamento, tá vendo o couro, né, como você colocou, ou, enfim, independente da idade, né, toda idade tem aí uma certa incidência. Ele percebeu, ele vai até você, né, até um médico dermatologista especialista no assunto, que é o seu caso. E aí, né, como começa essa investigação para saber, porque tem vários tratamentos aí, né, na medicina hoje em dia, né? Existem, graças a Deus, a área dos cabelos tem crescido muito. Então, muita gente está se propondo a estudar esse tema, o que ajuda muito a gente, porque antigamente se tinha um tratamento e nada mais. Então, hoje em dia, não. Os tratamentos clínicos avançaram e os tratamentos cirúrgicos também. Então, a gente pode oferecer uma gama de tratamentos muito maior para o nosso paciente. Até porque a maioria dos tratamentos tem algum efeito colateral. Então, a gente tem que entender se os pacientes têm ou não têm indicação, ou antes da indicação, se eles não têm contraindicação ao tratamento. Então, assim, você perguntou como que funciona, né? Então, normalmente o paciente vem, o diagnóstico ele é feito clinicamente. Então, examinando o cabelo com a tricoscopia, que é um exame que qualquer dia, se você quiser, a gente pode falar sobre isso também, que é bem legal, que é um exame que faz um aumento grande do couro cabeludo. Então, ele mostra pra gente os folículos, ele mostra a proporção deles, a quantidade desses fios miniaturizados, que é o que faz o diagnóstico da doença. Se tem algum processo inflamatório, ajuda a gente a afastar outras doenças. Então, a gente sempre começa assim, ouvindo a história do paciente e com esse exame. Depois do exame, a gente faz todo o processo de exame de sangue para saber se o paciente pode ou não tomar as medicações e para a gente avaliar qual é o passo do tratamento desse paciente que ele vai seguir aí por uns tempos. Então tem que estudar cada particularidade mesmo, né, doutora? Olha só que interessante, até exame de sangue, né? Pensamos que são tratamentos individualizados. A gente nunca faz o mesmo tratamento para todo mundo. Então, normalmente os pacientes que chegam sempre chegam tomando um polivitamínico. Isso é o básico de todos aqui. Então, eles já vêm preocupados. Então, eles já estão tomando um polivitamínico para poder tentar contornar a situação, mas que normalmente não dá certo. Mas polivitamínicos têm uma quantidade padrão para todo mundo. E nós não somos iguais. As nossas deficiências não são iguais. As nossas necessidades não são iguais. Então, a gente sempre faz um tratamento bem individualizado. É até aquela história da vitamina D, né, doutora? Só para ilustrar, né? Vamos todo mundo tomar vitamina D. Ah, eu tomo não sei quantos mil, né? Ah, eu tomo mais do que você. Minha imunidade tá melhor, né? Isso não é bem assim, né? O excesso também pode fazer mal, né? Muito. Existe um tratamento, aí é totalmente fora, que é feito para uma doença autoimune e que às vezes é com altas doses de vitamina D. E a vitamina D ela pode causar insuficiência renal. Então, assim, às vezes a gente acha que é só uma vitamininha, mas não, né? A gente tem que ter o cuidado e eu sempre explico isso, é muito importante. Procurar um médico mesmo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente já volta para saber quais são os tratamentos existentes hoje, cirurgia, o tratamento clínico, né? O que tem de interessante de tecnologia aí avançada, né? Para oferecer para os pacientes no caso da calvície. Mas antes, eu tenho um recado especial para você. Vamos conferir? Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim.
Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é calvície. Gente, calvície atinge aí majoritariamente aí os homens em várias idades, mas mulher também pode ter calvície. Bom, a gente está conversando com a doutora Aline Siqueira Talarico para falar sobre isso. Doutora, quais são os tratamentos disponíveis hoje no mercado, depois que foi diagnosticada a calvície, e clínico ou cirúrgico, o que a gente tem hoje de novidade no mercado, o que funciona, o que não funciona, o que é antigo, o que é novo? Explica pra gente. Sempre a gente tem que pensar que o melhor tratamento é aquele que é combinado. Então, assim, é muito difícil a gente abrir mão do tratamento que a gente faz em casa. Ele é essencial para a gente. Então, as medicações que a gente toma em casa é muito importante. Além disso, a gente tem o tratamento que a gente faz na clínica, que é um laser de baixa intensidade que a gente coloca na cabeça do paciente para estimular a circulação sanguínea. E depois a gente faz uma técnica que é de um médico brasileiro, que se chama MMP, que é microinfusão de medicação percutânea. Com isso, eu consigo colocar a medicação que eu quero dentro do couro cabeludo, mas ela não faz nível sérico, ela não entra na circulação para fazer efeito colateral. Então, ela é muito bacana para aqueles pacientes que têm efeitos colaterais, ou então que não podem, tem contraindicação para o tratamento medicamentoso oral. Então, essas são as principais opções para a gente fazer aqui na clínica. Tem microagulhamento robótico, mas de experiência, o que eu acho que mais dá resultado para os meus pacientes é o MMP. Isso dói? Dói? Não! Assim, é muito tolerável. Eu não tenho nenhum paciente que deixou de fazer o tratamento por conta da dor. Não dá para dizer que eles não sintam nada, mas eles toleram muito tranquilamente. Normalmente a primeira sessão é um pouco mais conturbada, porque eles estão com um pouco mais de receio da dor. Mas depois que as coisas começam e a gente vai fazendo e conversando, é um procedimento de uns 30 minutos. Então, assim, dá tempo da gente conversar e aí as coisas vão fluindo e vai bem tranquilo. É bem bacana, não é tão doloroso, não. E geralmente, assim, controla bem a calvície ou enfim, o cabelo, o calibre dele aumenta? Quais são os resultados visíveis? Explico para os pacientes assim, eu tenho pacientes de 22 anos que tratam, e assim, você olha e você fala, nossa, que bom que tá o cabelo dele, mas é porque quando ele chegou cedo, e a gente conseguiu tratar de uma maneira que fosse muito bacana sem precisar fazer cirurgia. Tenho pacientes que já têm 50, 60 e que a gente tem resposta. Para esses pacientes, eles têm a opção de dizer para mim está suficiente ou então, para mim não, eu quero ir para o transplante. E aí o transplante é uma opção cirúrgica muito bacana que traz resultados muito satisfatórios e aceitos socialmente, né? Não tem mais aquele aspecto de peruca que tinha antigamente, ele é muito natural o resultado. Até para mulheres que não queiram cortar o cabelo, a gente pode fazer o transplante com o cabelo comprido. Então, assim, tem evoluído muito. Existem robôs que só fazem isso para poder fazer a coleta e a aplicação. Então, assim, é uma infinidade. As técnicas são diversas. Mas é um procedimento cirúrgico que traz um resultado muito satisfatório. É muito gostoso ver a satisfação do paciente, entende? Uhum. Agora na pandemia, eu estava lendo uma matéria, na verdade pesquisando sobre o tema, né, antes de conversar com você, e parece que aumentou, né, uma matéria dizia que aumentou a procura, o número de tratamentos, porque os homens geralmente eles querem ficar reclusos até ter resultado. Aumentou o número a procura agora na pandemia? É esse negócio, né, de selfie, muito celular, reunião via celular, acabou que a gente olhou mais pra gente mesmo, né? Então aumentou muito a procura por tratamento de cabelo, mas muita gente também procura porque tá caindo muito. Porque essa coisa do estresse, da pandemia, pós-Covid, o cabelo cai. Então, assim, também tem um outro viés, mas a gente está olhando mais para a gente mesmo, que é ótimo, né? Isso é excelente. A gente procurando se sentir melhor, a gente faz mais bem para todo mundo. Esse é o ideal. O fim da calvície é possível ou não? É uma doença controlável? Eu sempre falo assim, ó, você vai deixar de ser você mesmo? Os pacientes respondem não.
Você vai deixar de ter os seus hormônios? E eles respondem não. Então, a calvície não tem cura. Ela é uma doença tipo pressão alta. Ela existe e existe o tratamento. A gente tem que tratar enquanto a gente quiser ter os efeitos do tratamento. Então, eu tenho esses pacientes mais jovens, por exemplo, e eu sempre explico isso para eles. Antigamente, se tinha muito uma visão de que, então eu vou fazer finasterida, por exemplo. Eu vou fazer um ciclo. E as pessoas faziam ciclos. Hoje em dia, isso caiu por terra. A gente entende que isso é uma doença crônica e que ela precisa de um tratamento crônico. Então, a gente o quê? Faz um casamento médico-paciente juntos de mão dadas até o fim, entendeu? Entendi. E agora um parênteses aqui, já que você tocou no assunto, né? As mulheres também têm calvície? Muito. E é engraçado que eu não tinha essa visão até eu ser dermatologista. Porque quando a gente é criança, a gente vê o vô careca, o tio, o pai. Mas hoje em dia não. A quantidade de mulheres que procuram por ajuda é impressionante. Mas mais impressionante ainda é o bem que a gente faz para elas tratando. Porque a gente com cabelo é muito complicado, né? Porque mexe muito com a nossa autoestima. Então, assim, a incidência é um pouco menor do que nos homens, gira em torno de uns 30% numa idade de 50 anos. Então, você chegou a falar, né, que os homens são 50% aos 50 anos, mas as mulheres é uma quantidade grande. Existem diversidades entre os dois padrões. Então, os homens, por exemplo, eles fazem aquelas entradas aqui e o bispinho aqui, sabe? Já as mulheres não, elas fazem um alargamento da linha frontal. Então, quando elas dividem o cabelo no meio, você consegue enxergar o couro. Isso é um sinal indicativo de que a gente precisa procurar por ajuda. Aí tem que fazer o tratamento, né, para não piorar, né, doutora? Não tem saída, né? Tem que se cuidar. E por isso é uma forma tão importante para poder orientar as pessoas de que isso existe tratamento e o quanto antes a gente procura por ajuda, se esse for mesmo o diagnóstico, melhores são as respostas. Porque a gente tem mais condição de acordar aquele pelo que está ficando miniaturizado, entendeu? Existe alguma forma de prevenir, alguma vitamina que a gente toma, alguma coisa, não faça isso, faça isso. Tem algum hábito aí saudável, alguma coisa que ajuda a fortalecer aí o couro cabeludo, enfim, e todo esse processo para quem tem tendência a ter calvície? Uma coisa que não se faça, tipo assim, os pacientes que tomam, às vezes, anabolizante, eles pioram muito o quadro de androgenética, tanto homens quanto mulheres. Que a gente falou lá no começo que a genética é muito importante, mas os hormônios também. Então, a partir do momento que a gente tem a predisposição genética, qualquer fator que mude pode piorar muito. Então, hoje em dia, as mulheres estão fazendo muito aqueles implantes de hormônio. Então, isso acaba piorando muito a androgenética e a acne. Os homens acabam usando muito anabolizante para academia. Então, isso são coisas que a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Entendi. Doutora Aline, muito obrigado, viu, pelos seus conhecimentos, esclarecimentos aí para todo mundo, viu? Obrigada por aceitar participar do nosso programa. E como calvície é tão comum, né? Tem gente que já desiste, né? Virei calva e pronto, raspa, acabou, né? Mas tem gente que não, que quer tratar e tem tratamento, tem solução, né? E tem como se cuidar dessa doença crônica, né? O que é bacana é isso, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente pode tomar a decisão de tratar ou não tratar. E isso que é importante, eu falo que a minha função é esclarecer. Então, a partir do momento que a gente coloca as cartas todas na mesa, a pessoa tem condição de tomar a decisão. Eu fico super grata, espero que tenha sido útil e estamos aí à disposição quando vocês precisarem. Obrigada, a gente que agradece. Deixa seus contatos pra gente, quem tiver dúvida pode entrar em contato com você? Claro, nós temos uma clínica em Campinas, que se chama Clínica Bela Pele. Atendemos eu e minha irmã, nós dois somos especialistas, vai ser um prazer receber vocês aqui. Nosso Instagram é @clinicabelapele e é só seguir a gente por lá, a gente sempre está falando de cabelo, de beleza, de dermatologia, de tudo. É um prazer. Combinado. Cuidados que todo mundo adora, né? A gente precisa, né, doutora? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, eu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Merecemos, com certeza. E você que está acompanhando a gente no Saúde em Pauta, foi um prazer tê-lo conosco também. Lembrando que o programa terça-feira é inédito ao meio-dia, mas também tem reprise na quinta e no sábado também ao meio-dia. Então espero você.